Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta super interessante que me mandaram. Débora, quantas horas por dia estudar de cada matéria? Olha só, gente, importantíssimo, tá? Não existe uma resposta certa para todos os candidatos. Por que não existe? Tem candidato, né, eu já tive alunos que estudavam 2 horas por dia. Somente 2 horas por dia. E foi aprovado em todas as faculdades que prestou. FAMERP, FAMEM e UNESP. Eu tenho alunos que estudam 10 horas por dia. Tem alunos que têm 12 horas por dia. Tem alunos que têm 4 horas por dia. Então o tempo, na verdade, ele não é o que determina. É claro que se você tiver mais tempo, você vai ter mais folga para fazer algumas coisas. É sempre bom ter tempo para estudar. Isso é indiscutível, tá? Mas não é o fator decisivo. Se eu tiver 10 horas por dia, é sinal que eu passo e quem tem 2 não passa? Não. Esse não é o fator decisivo. Débora, e qual que é esse fator decisivo, então, para essa aprovação? Independente de quanto tempo você tenha, né, disponível para estudar, o que vai fazer diferença é o que você vai estudar e como você vai estudar. Então, se eu tiver 10 horas por dia e eu estudar essas 10 horas aleatórias, sem planejamento, sem o foco, infelizmente, o que vai acontecer? Eu vou perder as 10 horas por dia. Não que eu não esteja estudando, porque eu vou estudar, né? Vou estudar bastante. Qual que é o problema? Eu vou estudar muito sem foco. Estudar muito sem foco, infelizmente, é perder tempo, gastar energia desnecessária. Porque vai ter muita coisa que você vai estudar aleatoriamente e não vai cair na sua prova. Então é muito importante, mais do que o tempo que você tem, é o que você está estudando, como você está estudando. Isso é o mais importante. Deu para entender isso, gente? Então olha só, Débora, eu só tenho 4 horas por dia, estou em desvantagem? Não, você não está em desvantagem. Se você tem 4, se você tem 6, se você tem 3, se você tem 2, se você tem 10... O mais importante é você pegar todo o tempo que você tem e canalizar esse tempo todo em coisas realmente importantes, relevantes para você. Agora sim vem aquela pergunta que foi feita: quantas horas por dia cada matéria? Quando a pessoa me pergunta isso, eu entendo que ela tem bastante tempo para estudar. Porque se ela tiver somente 2 horas por dia, ela vai estudar uma única matéria por dia. Eu não devo dividir essas 2 horas em mais de uma matéria? Não. Por quê, gente? Porque você, quando vai estudar uma matéria, é importante que você estude a parte conceitual, a parte teórica e faça exercícios. Então, se você estiver estudando, só tenho 2 horas por dia, você não tem como ver conceito, teoria e trabalhar exercício de fixação em menos tempo. Então, se você só tem 2 horas, 1h30, 2 horas por dia, o que convém você fazer? Estudar direcionado uma matéria por dia. Débora, só que aí não vai dar tempo durante a semana. Final de semana você estuda um pouco mais e vai rodando, ok? É funcional? É. Dá certo? Se você pegar a matéria certa, os exercícios certos, simulado certo, sim, dá certo, tá? Como eu comentei com vocês no começo, tenho já casos de alunos da mentoria que estudavam 2 horas por dia e foram aprovados, beleza? É mais corrido, é mais puxado. Quanto menos tempo você tem, mais organizado, mais objetivo, mais focado tem que ser os seus estudos. Senão você acaba desperdiçando tempo ali desnecessariamente. Deu para entender isso? Agora, Débora, eu tenho, eu tenho 10 horas por dia, eu tenho 8 horas por dia. Poxa, se você tem 8 horas por dia, você pode fazer blocos. Aqui na mentoria, o que eu faço com os meus alunos? A gente faz blocos, tá? Então, eu monto o cronograma dos meus alunos, com tudo que eles precisam fazer e com data de entrega. E o que eu sugiro que os meus alunos façam? Que eles montem blocos de estudos. Eu estudei 2 horas, eu pauso 15 minutos, quando eu volto a estudar, eu estudo outra matéria. É muito importante vocês casarem exatas e humanas, não ir direto em exatas, não ir direto em humanas. Por quê? Porque o cérebro cansa e a gente para de reter. Tá? Então é importantíssimo. Se eu fiquei 2 horas estudando geografia, depois as próximas 2 horas vai ser 2 de matemática. Se eu fiquei 2 horas estudando química, as próximas 2 vai ser história.
português. Eu vou misturar as duas matérias. Por que eu estou falando 2 horas? Porque eu acho que mais que isso é difícil o aluno ficar concentrado. Tem aluno que faz 50-10. O que é 50-10, Débora? Estuda 50 minutos para 10. Tem alunos que fazem 45-15. Tem alunos que fazem 1h30 para 15. É muito comum isso, tá? Então, é muito importante você entender o seguinte. Você precisa se conhecer. E isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, tá? Me conhecer em que sentido? Você tem que saber quanto tempo você consegue se concentrar. Eu consigo ficar estudando concentrado 1h30. Então faça 1h30 para 10-15 minutos antes de ir para a próxima matéria, para você dar uma relaxada. E aí quando você voltar, procure não voltar naquela matéria. Tem alunos que fazem 1h30 para 15 minutos, volta mais 1h30 na mesma matéria. É um problema? Não, não é. Posso fazer? Pode. Só que aí a terceira vez não. A terceira a gente muda. Quem faz 50-10 pode fazer até 3 blocos da mesma matéria. 50-10, 50-10, 50-10. Depois muda. Por quê, Débora? Porque já foi provado cientificamente que a gente aprende a área de exatas e de humanas de forma diferente. Se eu aprendo de forma diferente, se eu troco a matéria, né? Se eu coloco exatas, depois humanas, humanas, depois exatas, eu aprendo, eu retenho muito mais. Então é muito mais viável. Deu para entender? Então a quantidade de horas por dia de cada matéria vai depender do quê? Quantas horas você tem.